Bom, a criação da PASCOM na época da Pastoral da Comunicação surgiu como uma ideia através da diocese. A diretoria aqui da paróquia foi convocada pela Pastoral de Santa Cruz, pelo bispo, para se fazer, no ano da comunicação, se fazer uma coisa diferente em todas as paróquias. Então, uma das primeiras paróquias a se manifestar e criar realmente alguma coisa concreta foi a paróquia São Sebastião Mártir de Venâncio Aires. Houve então, por parte da diretoria, na época considerada a diretoria, junto com o pároco, que era o padre Elo, com o padre Beto na época, e o padre Eugênio, a Claire era a presidente na época da paróquia, foi convocada então uma reunião e foram convidados alguns elementos para participarem da ideia de se criar a Pastoral da Comunicação. Fomos a Santa Cruz no encontro das comunicações, há 30 anos atrás, convocada pelo padre, que ele era responsável pelo trabalho de toda a coordenação da diocese. Tivemos um dia de estudo sobre comunicação e viemos muito entusiasmados, porque quem nos desafiou foi um jornalista de Porto Alegre, que ele falava assim, que nós temos assim projetos bons, temos coisas boas e que nós devemos divulgá-los. E na volta nós pensamos, refletimos, o Elo, a Elita, o Schultz e eu, e nós resolvemos partir para esse desafio. A nossa paróquia ter um boletim, um jornal, e nós nos reunimos com o restante da diretoria e falamos sobre o nosso desejo, a nossa coisa fundamental. E ali nasceu a palavra da paróquia. Recordo com muita alegria o esforço e alegria, o empenho de algumas pessoas para fundar este informativo, que tinha como objetivo principal, na época, aproximar as pessoas, aproximar as pastorais, as comunidades entre si, ser um momento de formação e também de partilha da vida. Também quero lembrar que estávamos inspirados no lema da campanha da fraternidade daquele ano, comunicação para a verdade e a paz. Foi a época em que houve uma efervescência de trabalho com juventude, surgiram naquele ano os coroinhas, e surgia a necessidade de a gente ter uma comunicação mais ágil e também que pudesse dar conta, desde uma programação intensa, era a primeira experiência com 3 padres, mas também com tantas pastorais, serviços e movimentos se movendo de uma forma assim muito rápida e expressiva. E aí se pensou também, a paróquia não tinha um órgão de comunicação que pudesse ajudar a divulgar, a comunicar, a interagir e a ajudar na formação. E é nesse espírito também os ministros vinham com intensidade já naquela altura. E é desse contexto que surge então a inspiração, vamos criar um jornal. Achei. Olha só. Livro de Atas da Pastoral da Comunicação, Paróquia São Sebastião Mártir. Quando foi fundada a equipe da Jornalzinha Palavra da Paróquia, na ocasião eu era o tesoureiro da paróquia. Como a fundação do boletim, a equipe de comunicação, a missa transmitida e o programa de rádio, isso implicava em valores e números, então a diretoria resolveu que eu fizesse parte da equipe, para o que tivesse que decidir que fosse de bom alvitre, se decidia direto com a equipe de comunicação, para não voltar de novo, para lá se decidir uma coisa na equipe de comunicação, voltar para a diretoria, aí eu voltava a dar a resposta sim, eu decidia logo o que era que decidia, que tinha que decidir. 7589. E aqui os integrantes, ó. Márcia, Antônio, Padre Eugênio, Miguel, Astor, Marino, Aurora, Carlos, Roberto. Beleza.
a ata número 1 de 1989. E a partir dali, então, se estudou todas essas coisas de ter a missa, retornar a missa transmitida, porque aquele ano a ONU instituiu, em 1989, Ano Internacional das Comunicações. A Igreja, na campanha da fraternidade, instituiu comunicações como objetivo. Aqui a paróquia elegeu como objetivo a comunicação. Aí passou pelo Conselho, CCP, da Matriz, todos esses objetivos. Aí nós tínhamos 3 objetivos. Primeiro, reestruturar o programa de rádio, sábados, ter de novo a missa transmitida. E fundar um jornalzinho que devia ser o meio de comunicação da paróquia. Então, foi estudado o nome, foi dado o nome, a palavra da paróquia no boletim. Se tinha assim tantas questões, a palavra disto, a palavra daquilo, eu disse, mas falta uma palavra da paróquia, da igreja. E tinha outros nomes, me lembro, foram vários nomes levantados. E aí se trouxe os nomes e eu tinha, de minha parte, tinha dito, olha, seria interessante a gente ter uma coisa que identificasse, é da igreja, é cristão, é católico. E aí a palavra da paróquia. Então nós, na época, a gente tinha, claro que era bastante limitado, nós precisávamos, para fazer esse jornal, a gente precisava do comércio. Então as propagandas, até hoje inseridas no jornal, eram essenciais. E aí a gente conseguiu diversos colaboradores do comércio, da indústria de Venâncio Aires, e conseguimos então no início fazer 8 páginas, 12 páginas, preto e branco, e era feito na própria Gráfica 13 de Maio. O convite ele veio para alguns artigos assim excepcionais de escrever e colocar, mas a entrada mesmo se deu e permaneceu a partir de então, a partir de um convite do Astor, José Rexigel, que pediu um auxílio para a gente comercializar a palavra da paróquia. E então, até pela experiência de rádio, de venda, de publicidade, fui ao nosso comércio, às nossas lojas e busquei patrocínio. E desde então, esses patrocinadores, na sua grande maioria, continuam ainda, e a gente agradece por isso, pelo entendimento deles de ser uma colaboração, no sentido de fazer esse jornalzinho ser editado e chegar até os nossos fiéis. E pela participação mensal também da coluna, na página 4, de um artigo mensal. Então, a partir daí, da participação na ajuda para o comercial e também na escrita desse artigo mensal, que muito me deixa feliz, porque eu entendo assim, Venâncio Aires tem tantos profissionais da comunicação, e mesmo que não sejam da comunicação, tantos que poderiam fazer e escrever muitos artigos para colaborar, mas o convite chegou a mim, e eu agradeço, eu sou muito grato por isso. Olha, eu entro em inícios de 1990, né? Não sei bem o ano, 93, 94, por aí, o ano que eu entro na história. O boletim, na verdade, já existia, o Padre Elo foi o criador, junto com uma equipe, então eu entro assim quando chegamos juntos em Venâncio Aires, o Padre Rogério, o Padre Beto e eu. Então, dentro disto, o Padre Beto e eu estávamos da coordenação de pastoral da Diocese também. E na Diocese nós tínhamos o boletim diocesano também. Então, a partir disto que se fez esse link, eu era responsável pelo boletim diocesano e também já logo entrei também como responsável pela palavra da paróquia. Em maio de 92 já tinha 2 cores. 2 cores. Eu peguei o boletim dentro de um esquema e nós continuamos com esse esquema. No primeiro momento também praticamente não mudamos, que era informativo, então tinha as notícias sempre que se colocava. E junto com as notícias também sempre tinha a palavra do padre também, que até hoje se mantém também, sempre, desde o começo eu acho que se colocou essa palavra do padre.
Então tinha sessões de formação, também alguma página de formação que se colocava junto também. E nós, naquele tempo, também introduzimos, durante um certo período, isto valeu, foi uma coluna sobre pergunte e nós responderemos, coisa assim, não lembro mais bem como é que era o tema colocado, mas era por aí que nós colocávamos, que se colocava dentro da palavra da paróquia. E foi um período muito bom também. Eu, pessoalmente, gostei muito de trabalhar com a palavra da paróquia, juntando naquele tempo que juntava boletim diocesano e palavra da paróquia, eram duas coisas assim que me ocupavam bastante dentro da escrita, da redação, da comunicação, mas eu sempre gostei disso e foi muito bom para mim. Eu não me lembro da tiragem inicial, mas hoje o jornal está com uma tiragem de 7.000 exemplares e atinge todos os paroquianos. É distribuído gratuitamente para todos os paroquianos, tanto aqui da matriz como das comunidades do interior. É distribuído gratuitamente esse jornal, que continua sendo o meio oficial de comunicação e o mais importante meio de comunicação da paróquia. Em janeiro do ano de 1998, foi quando eu, pela Folha do Mate, eu fiz a primeira cobertura da festa de São Sebastião Mártir, e atendendo então o convite do Padre Roque, eu passei a integrar então também a parte do boletim, porque até então eu integrava a pastoral da comunicação, mas ajudava nas animações das missas aos terceiros domingos e ajudava no programa Igreja em Renovação, que ia ao ar sábados pela manhã. E a partir eu acredito, não posso precisar com certeza, mas acredito que foi a partir de janeiro do ano de 1998. Naquela época eu não escrevia todos os meses, não tinha um artigo todos, mas depois de um meio ano, talvez a partir de 1999, assim, faz 20 anos que eu sou colaborador do jornal A Palavra da Paróquia, pelo menos com às vezes até mais artigos por edição. Também através da pastoral de comunicação que a gente conseguiu agilizar essa ideia, implantar essa ideia de transmitir a missa aos domingos pela Rádio Venâncio Aires. E foi juntamente com a Palavra da Paróquia, há 30 anos atrás, que começamos novamente a transmitir a missa pela Rádio Venâncio Aires, depois nas outras emissoras até hoje, em atividade. E também com o negócio de ter missa transmitida, se reestruturou os microfones, os coisas lá da igreja, todas as instalações elétricas e essas coisas, e também as equipes de comunicação, as equipes de liturgia foi estruturada, porque se nós íamos ter uma missa transmitida, nós tínhamos que ter leitores firmes, tínhamos que ter pessoas que tivessem uma boa dicção, todas essas coisas. E uma outra coisa, o programa Igreja em Renovação também, através de rádio, também era muito solicitado, e nós criamos um programa um pouco diferente, um método bastante atualizado de fazer o programa, e isso foi nos conduzindo a diversas atividades da pastoral, da equipe de comunicação. Mas o mais importante, realmente o ponto marcante, foi o lançamento no dia 7 de maio, há 30 anos atrás, do jornal A Palavra da Paróquia, que eu tenho muito orgulho de participar até hoje. Que bom que se mantém ao longo de 30 anos. Isso é uma coisa que é bastante rara hoje, porque principalmente se nós olhamos nós na diocese, muitas paróquias tiveram também a Palavra da Paróquia, tiveram boletins de paróquia, vamos dizer assim. Mas muitas vezes este boletim fica dependendo do padre. O padre é transferido, aí o boletim também acaba. Então nós temos vários exemplos na diocese que isso aconteceu. E Venâncio Aires, durante 30 anos, mudaram os padres, mudaram as lideranças,
mas a palavra da paróquia continua. Isto também porque tem uma equipe de leigos que pega junto lá desde o primeiro momento. Não é mais uma pastoral, a comunicação, mas é uma pastoral que integra e abarca tudo aquilo que temos em nossa paróquia. E ao longo desses 30 anos, eu acredito que o jornal A Palavra da Paróquia tem realizado este serviço. Queremos render graças a Deus pelo trabalho realizado por várias pessoas que colaboraram, que escrevem, que evangelizam através da comunicação escrita. É claro, a pastoral da comunicação é mais ampla, não é só a comunicação escrita, mas nós agora estamos também desenvolvendo um trabalho de fala, de imagem, para melhor divulgar a mensagem do Evangelho com criatividade, nunca se esquecendo da verdade que precisa ser comunicada. E o centro desta comunicação é Jesus Cristo, é o Evangelho. Eu creio que a cada tempo, também diz o Concílio Vaticano II, a Igreja ela deve conseguir ler os sinais dos tempos. E hoje, se nós não conseguimos ler os sinais dos tempos para uma comunicação de fé dentro deste meio online, seja ele de WhatsApp, de e-mail, seja ele de YouTube, seja ele de comunicação das mais diferentes formas, você atinge diferentes camadas ou pessoas do outro lado, que você não atingiria no ordinário, no intra ou no interno da igreja, do espaço interno que a igreja já age e se comunica. Então é excelente você ter esses meios escritos, mas hoje é preciso sim, os meios de comunicação são cada vez mais ágeis, seja a missa transmitida online, seja a missa via rádio, enfim, tem tantos meios hoje vindo, e a igreja não pode passar ao largo ou longe disso, dos novos aerópagos, diria o apóstolo Paulo, da comunicação. Deixo aqui o meu abraço, deixo aqui os parabéns para toda a equipe, quem levou à frente esse trabalho, desde os pioneiros, Padre Eugênio, Padre Beto, e os demais integrantes da equipe de comunicações da época, o seu Astor, o seu Antônio e tantos outros. Hoje, nós temos uma missão, nós somos uma missão no mundo, como diz o Papa Francisco. E a nossa missão é de levar à frente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos, parabéns, continuem firmes, que Deus os abençoe sempre. Para mim é uma missão. Se cada pessoa, Deus reserva um dom. Eu acredito que o meu dom seja de escrever e de transmitir alguma coisa, alguma mensagem para as pessoas. Toda a vez quando se distribui o jornal na igreja, eu sinto uma emoção tão grande, tão grande. Eu gostaria, não tenho a ideia de quantas pessoas leem mensalmente, mas como eu gostaria que mais pessoas pudessem ter contato com a palavra da paróquia, no sentido de conhecer um pouco mais da vida e se integrar à nossa comunidade. Eu penso que esse é o grande projeto de Deus. Não ser apenas pessoas, mas pessoas integradas, uns ajudando os outros, como tantos voluntários da nossa comunidade fazem. Eu me sinto grato a Deus por Ele ter usado a mim para servir a Deus. Eu me emociono. A cada um que realiza este serviço amoroso da Igreja, a nossa bênção, o nosso reconhecimento e hoje o nosso louvor e a nossa ação de graças por tantas mãos que ajudaram a construir ao longo de 30 anos o jornal A Palavra da Paróquia.